Que firme a sua rádio do jeito que você gosta. Agora no meu dia 5, eu sou Sandro Gianelli. Tamo junto e misturado, hein, Zé? Me conta. Tá ligado aí, seu Mickey? Bonitão, acho que ele não tá ligado, não. O que tá acontecendo com ele? Minha voz tá baixa, tô sem potência hoje. Aí, agora aí? foi. Ficou Agora bom? Chegou. 100%? 100%. Como é que foi a semana? Foi excelente, graças a Deus. E Rodrigo Mercúcio? Cunha preso. Oh, que beleza! Rapaz! Ó, por falar em Cunha preso, eu quero saber o seguinte aqui dos nossos ouvintes. Com a prisão de Eduardo Cunha, quem será o próximo preso na Lava Jato? 993208474. Desabafa, meu povo. Agora é Lula. Companheiro, eu não sei de nada. Homem, sai daqui, pelo amor de Deus. Vai que a Lava Jato entra aqui agora. A gente tá muito enrolado. Olha, o programa de hoje tá prometendo, viu, Zião? Olha, além da prisão do Cunha, a possibilidade de delação premiada dele fez com que o Congresso Nacional entrasse em pânico essa semana. Exato. Aí, pra piorar a situação, a Polícia Federal vai lá e faz uma operação da Lava Jato chegando ao Senado. Pegaram o diretor, seu Renan. Cuidado, hein? Pegaram um diretor lá. Pegaram o diretor. Mas olha, não tem só isso não, porque hoje no programa aqui nós vamos falar sobre a nova fase da Operação Dracon. Tem também a questão da deputada Liliane Roriz. Vamos falar também sobre o caso do deputado Raimundo Ribeiro, ele que foi absolvido de uma condenação e no outro dia foi condenado em outra. Que beleza, hein? Beleza. Tem também o caso da Celina Leão, tem o do Laerte Bessa, que disse horrores do governador Rodrigo Hollenberg. Vai rolar processo de cassação, hein? Eu acho que vai. Viu? Então assim, tá prometendo muito, viu? No primeiro bloco agora nós vamos bater um papo com o professor universitário e publicitário Tiago Maroca, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E olha só, ele é filiado ao PSOL e foi candidato a vereador nessas eleições, viu? Vamos bater um papo bem bacana aqui. Eu vou fazer o seguinte, Zião. Primeiro eu vou provocar o ouvinte mais uma vez. Eu quero saber, com a prisão de Eduardo Cunha, quem será o próximo preso da Operação Lava Jato? Sua participação concorre aí a ingresso pro showzaço do Gustavo Lima. É o 99320-8474, o WhatsApp aqui da Rádio QFM. Nós vamos de música e já voltamos com Conectado ao Poder. Tá apenas começando. O QFM agora é meu dia 11, olha só, Zião, eu quero aproveitar aqui o espaço aqui da Rádio QFM agora para fazer um apelo a toda a comunidade do Distrito Federal, toda a turma da região do entorno, porque creio que todo mundo teve ciência aí do que aconteceu lá em Samambaia, né? Samambaia teve uma grande chuva aí, com fortes ventos e, enfim, tem muitas famílias lá necessitadas. E aí o que eu queria passar aqui pro nosso ouvinte aqui, o ouvinte da Rádio QFM, que é um ouvinte diferenciado. É um apelo para a gente tentar ajudar aí na reconstrução dessas casas e prédios danificados por esse temporal que atingiu Samambaia nessa última quarta-feira, viu? A administração regional faz uma campanha para arrecadar materiais de construção. Você tem ideia, Zião? Foram montados 2 pontos de coleta na cidade, um ali na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, fica na quadra 104, conjunto 5, em Samambaia Sul. E um também na Igreja Nossa Senhora das Graças, ali na quadra 431. Para se ter uma ideia, Rodrigo Mercúcio, essa tempestade ela atingiu a cidade e destelhou mais de 1.000 casas, escolas e prédios públicos, viu? Então, assim, vamos ajudar quem puder aí, um empresário, ou você mesmo da comunidade, de repente tem uma telha velha na sua casa, um saco de cimento pela metade, enfim, o que tiver que puder levar, dirija-se a esses postos aí, procura a administração da cidade, procura essa igreja, vai lá, faça essa doação, você vai estar ajudando aí pessoas que nesse momento estão extremamente necessitadas. Nós estamos acostumados, Ião, a sempre assistir esse tipo de situação em outros estados, só que dessa vez aconteceu aqui no Distrito Federal. Eu vi comentários de pessoas falando, nossa, uma pequena chuvinha dessa aconteceu isso, o que o governo vai fazer? Acho que não é momento para esse tipo de comentário, não. Não foi uma pequena chuvinha, foi uma grande de uma tempestade. Não é à toa que mais de mil famílias estão aí necessitadas. Então quem puder, vamos lá, vamos ajudar. Chegou a vez do nosso estado se ajudar. Essas pessoas estão realmente necessitadas. É a nossa vez, né, Zion? Exatamente, tem que participar, cara. Essa solidariedade agora é o momento, né? E aí, Mercúcio? É isso mesmo, foi uma fatalidade essa chuva aí, mas a gente tem que ter solidariedade nesses momentos e o Conectado ao Poder se solidariza aí com as famílias envolvidas nessa tempestade. Lembrando que os ventos chegaram a 60 km por hora. Já deixa esse 50 aí pra gente ajudar aqui o Conectado. Já tá na bancada. Fechou? E olha só. Os postos de coletas estão lá em Samambaia.
Sim, os postos de coleta estão, ó, são 2 unidades ali em Samambaia, onde você pode tá deixando lá o que puder. Né? Uma é ali na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, na quadra 104, conjunto 5, fica ali em Samambaia Sul. E a outra é na Igreja Nossa Senhora das Graças, na quadra 431, lá em Samambaia Norte. Então quem puder vai lá, você é empresário da cidade, você é empresário de todo o DF, de toda a região do entorno, vamos ajudar, a turma está realmente precisando. Não é uma chuvinha, não. São mil entre residências, escolas e prédios públicos que foram destelhados. Nós chegamos a ter óbitos, pessoas se machucaram e a coisa tá feia por lá, viu? Então vamos ajudar. Eu Conectado ao Poder aí, tentando dar uma força pra essa turma lá de Samambaia, né, Zion? Exatamente. Beleza, muito boa, hein? É hora de fazer. Muito bom. Fazermos a nossa parte. Fazer a diferença. Agora, ó, vamos deixar um pouco de lado essa questão da Samambaia, porque eu quero saber dos nossos ouvintes, com essa prisão de Eduardo Cunha, quem é que eles acreditam que será o próximo preso na Operação Lava Jato. Para participar, eu quero que você envie um áudio pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 99320-8474. Tem muita gente acreditando que é o Lula, mas pelos últimos acontecimentos eu não sei de nada, o Renan também tem que ficar um pouco esperto, né? Não, na verdade a lista é grande de pretendentes, né? A lista não é pequena, né? O cara é amigo de muita gente, né? Na verdade, quem quiser entrar nessa lista tem que pegar uma senha e tá bem extensa, né, o número, né? Essa semana o Metrópole, só de deputado, são 100 aí na lista do Cunha. O aeroporto de Brasília teve engarrafamento de deputados saindo pros estados. Exatamente. Essa imagem viralizou na internet, né? O cara é parceiro do Collor, parceiro do Renan, parceiro do Romero Jucá, amigo do Temer. Que isso, é pouco dinheiro, né? O Collor ali. 30 milhões pro Collor. É pouco. Pro Collor é pouco mesmo. É pouco. Pra quem sofreu um impeachment... Não, pro Collor é pouco mesmo. Entendeu? Foi pouco. Acho que o Collor deveria ter pegado mais, né? Assim, pra sujar por 30 milhões, que isso? É pouco. Agora, meu dia 15, eu vou bater um papo aqui com o professor universitário e publicitário Tiago Maroca. Quero agradecer a presença aqui no programa Conectado ao Poder. E, ó, já vou te fazer uma pergunta aqui de cara, que é a seguinte. Na sua visão, o quanto é prejudicial para as campanhas na região do entorno a falta de espaço nas TVs e também nos rádios? Para o nosso ouvinte entender, o Tiago Maroca foi candidato a vereador lá para o Valparaíso de Goiás pelo PSOL. Então, assim, eu queria saber de você como um profissional, um publicitário e também um candidato, para você, o quanto tem sido prejudicial, não apenas lá em Valparaíso, aqui na região do entorno, só Lusiânia tem tempo de TV. Tempo de TV, Valparaíso tem uma rádio só, né? Que acaba que tem uma audiência pulverizada em todo o DF em torno. Mas isso prejudica as campanhas? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu como candidato, vou falar como publicitário primeiro. É muito prejudicial pra gente numa cidade que é limítrofe com outro estado, né? Acaba que eu também trabalho em Brasília e acaba que durante a semana vira uma cidade dormitório para a maioria das pessoas. Mas nós temos uma boa parcela, quase metade da cidade, que vive na cidade diariamente, trabalha por lá, é comerciante, servidor público municipal e não tem acesso a algumas informações. Um exemplo, nós temos uma rádio sede, mas nós temos 3 rádios comunitárias que vivem sofrendo algum tipo de problema, né, de infraestrutura financeira mesmo, às vezes não consegue consertar o transmissor, então essa rádio desaparece por um período, então a gente vai se desatualizando, às vezes muda o nome. Isso não permite que a gente crie um vínculo, uma identidade com um veículo de comunicação da cidade. Temos alguns jornais que são esporádicos, infelizmente, não temos um jornal rítmico, né, a cada quinzenal ou mensal que fosse. E não ter TV também é muito ruim, porque as pessoas acabam não conhecendo algumas propostas que são fundamentais, são as propostas ligadas ao meio audiovisual, né? Nós ouvimos muita conversa, um exemplo, a gente está falando aqui da chuva, mas não tem como ver. Então, o morador do DF, ele vai ver através dos outros veículos, ele vai ver nos sites, nos portais, e vai se informar. Em Valparaíso, nós temos chuvas tão problemáticas quanto a de Samambaia, que alagam, que levam carros, que deixam bairros totalmente alagados, mas não existe essa imagem. Não tem essa cobertura local. Se nós local, tivéssemos uma TV, de vez em quando as TVs do Distrito Federal vão lá, se solidarizam, fazem imagem para poder nos ajudar. E a TV de Lusiânia há um espaço muito pequeno para o estado, para a região. Nós temos um quadro de 10 minutos para falar de notícias do entorno, o resto tudo devolve para Goiânia.
Então é muito ruim pra gente. Nós já somos um lugar que tem 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 1 milhão ali só na região do só entorno na região sul? Não, eu calculo que seja o entorno todo. Bacana. Né? Pegando Planaltina de Goiás, Formosa. Mas nós somos... E, incrivelmente, essa TV cobre todo esse 1 milhão. Mas não tem também, talvez, uma infraestrutura para atravessar o outro lado do estado, né? Que é 10 para 1, né? oeste. 10 minutos para 1 milhão de pessoas. Sim. E aí é bem problemático. Então, dificilmente nós não temos esse espaço para criar notícia. Nós temos notícia diariamente. Não só violência, mas temos muita notícia. Mas politicamente ainda é pior, porque as pessoas não conhecem os candidatos, não sabem do que acontece. Um exemplo, nós vamos ter muitos casos de candidatos que vão ser taxados de forasteiros. Isso porque é as pessoas vão falar, eu nunca ouvi falar desse cara. Mas num lugar, numa região que hoje eu creio que é o segundo maior polo de desenvolvimento tanto econômico quanto eleitoral do estado de Goiás, é muito fácil você não conhecer as pessoas, porque você não tem um veículo de comunicação para essas pessoas irem, mostrarem propostas, trabalhos, né? Então, assim, é uma coisa muito bairrista. Eu moro num bairro onde eu cresci, então conheço todo mundo. Mas do outro lado da cidade, Valparaíso é cortado por uma BR, muita gente não me conhece. E durante a campanha, eu fui pro outro lado levar minhas propostas. E o que aconteceu? As pessoas, eu nunca ouvi falar de você, você nem é daqui. E isso eu tenho 30 anos que eu moro no lugar. Que eu conheço as pessoas, mas ainda assim não consigo conhecer a cidade inteira. Essa dificuldade acaba, de certa forma, fortalecendo o uso das redes sociais. E eu queria saber de você, como publicitário, você daria qual percentual de importância aí para as redes sociais nas campanhas atuais? Sendo sincero com você, eu só fui votado por conta das redes sociais. Que bacana. E poucos amigos que eu tenho. Então, assim, dentro das redes sociais eu consegui fazer uma campanha abrangente, que as pessoas foram conhecendo através de vídeos, de propostas, de banners, né, de áudio, mas eu acho fundamental. Eu só acho que a gente tem que tentar promover dentro das redes sociais uma maior interação. Muitas vezes é uma assessoria que administra o candidato e administra mal. Um exemplo, todos os candidatos a cargos majoritários de prefeito, de executivo, tinham pouco tempo um espaço de resposta muito grande, 3 horas, 4 horas, às vezes 2 dias para responder uma questão de um morador. O morador chegava e falava assim, eu queria saber onde é que eu acho seu plano de governo. Todo mundo sabe que é no site da SCE, mas talvez aquele morador não sabe. O Facebook é a ferramenta dele de acesso à informação. Então não tem uma assessoria ágil, porque de repente alguns candidatos ainda acham isso uma ferramenta... Quer dizer, poderia ter feito peças publicitárias, temáticas. Sim. Ali, tá, né? Transmissões ao vivo, momento de interatividade, né? Links, uma transmissão de rádio. Tudo isso através das redes sociais e promover uma maior interação. As pessoas estão com o celular na mão o dia inteiro, o tempo todo. Para você, já é possível um candidato ser eleito só fazendo campanha nas redes sociais? Não, eu acho difícil, porque ainda assim eu acho que o corpo a corpo é importante. As pessoas conhecerem, olhar nos olhos é muito importante. Eu acho que política é isso. As pessoas têm que olhar e falar, cara, eu senti uma confiança no que ele falou. Porque, querendo ou não, eu sou um publicitário e a nossa função é tornar bonito, embelezar o produto, né? Obviamente através da verdade, mas o corpo a corpo, o pessoal, ele fortalece sim a imagem do candidato. Total. Bacana. Agora, meu dia 22, nós estamos batendo um papo aqui com o Thiago Maroca, ele é publicitário, foi candidato a vereador em Valparaíso de Goiás. Rodrigo Mercúcio, Zião. Quem quer voto pede, né? Já dizia Roriz, né? Voto tem que pedir, exatamente, né? Eu uso uma frase que não é minha, mas eu sempre falo: conquistar o primeiro voto do dia é a tarefa mais árdua de um candidato, de um político. Os outros a gente vai caminhando e vai conversando, entregando, mas o primeiro, que é aquele camarada que saiu pra comprar pão, ele acordou meio emburrecido. Aí para um candidato, arrumadinho, cabelo, né, cheio de cabo eleitoral em volta, ele fala, bom dia, amiga. O cara já fala, amigo? E nesse momento de crise, então, né? Nesse momento de crise política, exatamente. Né? Houve uma rejeição muito grande das pessoas, mas incrivelmente em Valparaíso, pouco mais de 10% votaram nulo ou branco. A maioria votou maciçamente nos candidatos. Então mostra que talvez em Valparaíso as pessoas participaram da política, de alguma forma. Né? Não posso afirmar se foi muito politizado, partidarizado, mas é porque é uma cidade pequena, tinha muitos candidatos, então é bem provável que cada bairro, cada setor tinha um candidato.
Então isso mobiliza as pessoas para ir lá votar nos seus representantes. Bacana. Agora eu quero saber o seguinte do nosso ouvinte. Vou dar um giro no nosso WhatsApp ali, o 993208474, com a prisão de Eduardo Cunha. Quem será o próximo preso na Operação Lava Jato? Quem será? Quem? Ó, a Bruna Silva lá de Sobradinho tá dizendo que perdeu o celular, mas adicionou já o zap da rádio, viu? Tá certinha. Esse número ela não perdeu não, né? Tá tudo certo. Nosso preso da Lava Jato é o Apagão. Tá cantando ruim esses dias pra danar. Tá vendo, Apagão? Sobrou pra você. Vai fazer a defesa do Apagão não, Zião? Não, Apagão eu não concordo. Dá, não? Apagão tá cantando mal também. Zião, vamos tocar uma música e a gente volta aí com participações do WhatsApp? Também, pode ser? Fechado? Claro. Fechadaço. Ok, FM é a sua rádio do jeito que você gosta. Eu sou o Sandro Gianelli e esse é mais um Conectado ao Poder, viu? Ao vivaço aqui até as 2 da tarde. Olha, lembrando que a nossa participação do WhatsApp aqui tá bombando, é o 993208474. A enquete de hoje é a seguinte: quem você acredita que será o próximo preso na Operação Lava Jato, viu? Eduardo Cunha já foi. Daqui a pouquinho nós damos um giro ali no WhatsApp ali para saber quem o nosso ouvinte acredita que será a próxima vítima aí de Sérgio Moro. Eu poderia dizer a próxima vítima, Mercúcio? Seria a próxima, né? O próximo andar de Uber, preto da PF. Vítima somos nós, né? Vítima pressupõe-se uma certa inocência, né? Mas o Cunha é inocente. É. O Cunha é inocente. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Aí, bicho, esse cara de esquerda é foda, velho. Esse fazer que nem um ratinho. Estamos empatados aqui hoje, hein? Trazer um chipó. Ixi, pior, hein? Ele começa com esses discursozinhos que nem ele acredita. Ele nem acredita nisso, mas ele vai lá. Eu tenho que ser politicamente correto. Tem que ser, ué. Estado Democrático de Direito, tem que primeiro averiguar. Laico, né? Deve ser inocente. Vambora. É possível, viu? A única coisa que eu sei é que eu não tô na lista do Cunha. Disso eu sei. Então eu tô tranquilo com relação a isso. Sei não, viu, Mercúcio? Tô tranquilo. Sei não, viu? Sei não, fiquei sabendo que tem o pessoal da rede na lista do Cunha também. Tem. Pessoal do Novo. O que não falta é gente nessa lista. Será do que Cunha. Não? Olha, nós estamos... até minha mãe, gente. Coitada da mãe. A sua não, mas a do Cunha. Olha, nós estamos aqui recebendo o publicitário Thiago Maroca, ele que foi candidato a vereador lá em Santo Antônio do Descoberto. Valparaíso. Eu já tô pensando no próximo entrevistado já, doutor Adolfo, viu? Foi eleito proporcionalmente o prefeito com a melhor votação da região do entorno. Ele foi eleito lá para Santo Antônio, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, conectado ao poder, viu? Agora eu queria saber o seguinte, eu queria saber do Thiago aqui o seguinte: quais são as formas eficazes de se aplicar publicidade na política, seja durante a eleição ou durante um mandato? Tá. Primeira coisa que eu acho que todo candidato, toda pessoa que queira entrar para a política, ela precisa entender uma coisa: ela vai ter uma vida pública, as pessoas vão começar a acompanhá-la, querer saber as opiniões, a forma como ela se posta perante alguns assuntos. Um exemplo, prisão do Eduardo Cunha. Não puxando sardinha, mas já puxando, lembrando que foi um pedido de cassação do PSOL, né? E nós conseguimos. Um partido pequeno com 6 deputados. Mas o que acontece é o seguinte: o camarada que resolve ser político, principalmente nas cidades pequenas, ele resolve 3 meses antes, 6 meses antes. É um convite, muitas vezes, de quem já está na política, porque sabe que o cara tem um trabalho comunitário. Agora, quem de fato quer ter vida pública, vida política, ele precisa atuar permanentemente. Ele precisa mostrar as caras, né? Ou seja, quando acontece um problema na comunidade, ele tem que ir lá. Um exemplo, o caso de Samambaia aqui. Nós só vimos o governador e a administração regional de Samambaia se manifestar até agora. Isso é verdade. Isso é muito ruim para os candidatos. Mas todos vão pedir voto em Samambaia porque é praticamente o segundo maior colégio eleitoral do DF. Nós já temos 1000 quadros em Samambaia. É muita quadra. É muito voto. Bacana. Então ele precisa disso. Zé, vamos fazer o seguinte: meu dia 30, vamos pro break e o Thiago Maroca continua com a gente aqui, combinado? Beleza. Fechou? Fechado. Você está conectado ao poder, já voltamos. Mas eu não sei não. Ok, FM na sua rádio do jeito que você gosta, agora é meu dia 36. Pode continuar, Rodrigo Mercúcio. Eu não acho que o poder corrompe todo mundo. Não? Dos bastidores nós estávamos falando disso. Você acredita mesmo nisso? Acredito, acho que tem aqueles que conseguem lidar com o poder. Mas eu acho que tem um pouco de fascínio. Deixa fascinado as pessoas com o poder. E aí, o poder Zião? é fascínio.
poder do belê. Corrompe ou não corrompe? Corrompe ou não corrompe, senhor? Seu primeiro do Ibope. A história diz que sim, né, velho? Não vou jogar 3.000 anos de história no lixo agora, não. Olha, eu vou aproveitar aqui o espaço aqui, meu dia 37, para fazer um apelo aí, para que os nossos ouvintes ajudem aí a turma lá de Samambaia, viu? Houve infelizmente essa tempestade lá, mais de 1.000 residências, escolas, prédios públicos, grande devastação, sabe? Assim, uma cena complicadíssima. Quem teve a oportunidade aí de ler os jornais de quinta-feira para cá, quem teve a oportunidade de acompanhar aí nos sites, nos portais de notícias, na própria TV, sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Lá em Samambaia foram montados 2 pontos de coleta ali, um na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, na quadra 104, Samambaia Sul, e o outro ali na Igreja Nossa Senhora das Graças, na quadra 431 da Samambaia Norte. Então quem puder, dá um pulinho lá, leve o que você tiver, se puder dar uma quantia, leva um saco de cimento, um pouco de telha, enfim, o que der. De repente você não tem condições de ajudar em nada de forma financeira, tá de bobeira sabadão, desce pra lá, vai lá, tenho certeza que tem muito a ser feito lá, vai lá dar uma força pra alguma família, não é isso, Mercúcio? Isso mesmo, a força abraçal também já é uma força, né? Já é uma ajuda. Sandro, eu quero fazer um comentário com relação à atuação do GDF com relação a esse caso de Samambaia. Muito se publicitou nas redes sociais aí, dizendo que haveria um oportunismo aí do governador. Eu quero fazer justiça porque é função do governador nesses casos de calamidade como aconteceu em Samambaia, colocar o Estado para poder ajudar as pessoas. Então, eu acho que foi a primeira vez nesses 2 anos que o governo de Brasília conseguiu fazer uma ação rápida, imediata e conseguir ali em pouco tempo dar respostas. Eu achei até estranho isso, você vê Polícia Militar, Defesa Civil, tudo junto ali, atuar rapidamente e o governador conseguir tocar essas ações. Então, assim, de cunho do Distrito Federal, é função do Distrito Federal, né, nesse estado de calamidade, como no caso aconteceu em Samambaia, fazer a atuação do governador presente visitando lá. Eu acho que pelo menos mandou bem e está lá agora lá com a administração e com a regional recolhendo esses pontos. Muita gente da SLU também ajudando a fazer as limpezas. Então, acho que foi uma ação acertada. Tô elogiando, a primeira vez em 2 anos que eu vejo uma ação rápida e acertada. Bacana, viu, Mercúcio? Muito bom. Agora, olha só. Ontem o bastidor da política do Distrito Federal esquentou, viu? Porque aconteceu uma suspensão da Caixa de Pandora, viu? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Reinaldo Soares da Fonseca, determinou a suspensão do andamento de todas as ações penais. Aqui o ex-governador José Roberto Arruda responde ali no âmbito da Caixa de Pandora. E mais, viu, Zião? O benefício foi estendido aos demais réus. E aí, Rodrigo Mercúcio, eu pergunto, o que será de 2018 se Arruda estiver liberado para ser candidato? Sandra, até hoje eu incógnita com relação à candidatura do ex-governador José Roberto Arruda. Falava que ele era inelegível com relação à Pandora, outros já falam que ele é inelegível com relação à reforma do Nilson Nelson, onde o secretário lá respondeu por improbidade administrativa, ele foi junto. É verdade que é o seguinte, se deixar ele solto para 18, né, se não tiver nada que impeça, Zion, para competir 18, olha, você pode olhar as pesquisas de opinião pública aí, o Arruda pontua, como sempre, na casa acima dos 15%. Então, assim, é palho duro. Bacana. Agora, olha só o que está acontecendo, ó. Antigo grupo de Roriz e Arruda, Zião, estão se articulando aí de olho em 2018, viu? A leitura que fazem da situação é bem simples. Com as forças somadas, seriam imbatíveis nas urnas. Divididos, como ocorreu aí nas eleições de 2010 e 2014, o GDF cairá novamente no colo da esquerda, viu? Esse grupo hoje está formado por Filipelli, Alci, Fraga, o ex-candidato ao Buriti, o Jofrão Feijá, e também o ex-vice-governador Paulo Otávio, além de representantes do PP, e aqui eu posso nomear o Ronen Neme, e também do PSC. Dizem que Eliana Pedrosa, Alírio Neto também estão fazendo parte aí dessa nova conjuntura. Agora, com o fim da Caixa de Pandora, a gente já não sabe mais como é que vai ficar essas alianças, né? Porque, muito provavelmente, você fez uma excelente análise. Se o Arruda puder ser candidato, esse grupo terá que, mais uma vez, aguardar, né, o momento de serem coadjuvantes, porque o Arruda vai querer ser, mais uma vez, o cabeça de chapa.
Verdade, E aí veremos o que é que vai dar, né? Sandro, mas assim, não é sensacionalismo para os nossos ouvintes, não é nada não. Assim, que a gente possa colocar como forma de opinião. O Arruda, quando governador, se você pegar a receita do Distrito Federal, era muito menor que a do governador anterior, que é essa. E as coisas aconteciam. Brasília estava sendo tocada de uma forma diferente. Com relação à infraestrutura, às qualidades de serviço público, você tinha, Zião, tinha. É tanto que esse governo tem entregado terminais rodoviários do governo Arruda. Era projeto de Arruda ainda. Verdade. Muita coisa em Brasília está sendo entregue que ainda era do governo Arruda. Então, assim, eu não sei qual é a forma que o Arruda tinha de governar, mas eu sei que todo político fala que o Arruda era executor. E pegava e fazia. O que está faltando em Brasília. Por que o Arruda foi caçado mesmo, hein? Por que, Marcos? Quando da Pandora, né? Ele tentou, segundo informações, ele tentou obstruir a justiça. Quem lembra do jornalista Edson Sombra? Né? Rolou papel, vamos falar a verdade. Rolou dinheiro. Rolou dinheiro. Botou dinheiro no bolso. Isso é que eu não acredito, cara, na população. Como é que um cara que é pego com dinheiro no bolso, cara? O cara nem candidato e aí tem um analista que fala assim, o cara vem com 15%, 15 pontos, pô, isso é um absurdo. Mas cara. Isso é a realidade, o cara tá pego roubando, velho. O cara tem que ser alijado de todo o processo, velho. Ele tem que ser alijado do processo. O cara foi pego roubando, bicho. Ele foi pego roubando. E aí, Marcos? A análise do Zião é uma análise assim. Porque quando a gente coloca os dados, são as pesquisas eleitorais. É muito cruel a minha análise. Não, é a análise correta. Quem deveria. Quem não lembra da oração da propina, né? O mensalão do DEM é a cópia do mensalão do PT. Então, assim, o governador, para governar, pagava caixinha. Você acha que o governador Hollenberg não tem dificuldade na Câmara Legislativa? Será que não rola favores naquela casa também? Depois o Sandro vai entrar aí com assuntos aí. Eu acho que o jogo é jogado, existem as regras do jogo. Quem entra no jogo, ou joga ou pede pra sair. Agora, se você, pra jogar o jogo, usa de artimanhas, de artifícios... Então a legislativa tá que nem aqueles parques de diversões, justamente, é isso mesmo. Sabe? Então, assim, levanta a cabeça... Quem levantou a cabeça vai tomar um... Justamente. Agora, a população de Brasília precisa se esclarecer e buscar informações constantemente. Tem meu voto? Não tem meu voto. Vou aproveitar a presença do Thiago Maroca aqui, que é o seguinte, o que você está dizendo não é só Brasília não, viu? E a pergunta é clara, o eleitor vota mal? Vota totalmente mal. Totalmente. Eu acredito que está mudando, as pessoas estão pesquisando mais, mas é uma minoria. A maioria se emociona mesmo. Já teve uma mudança nessa eleição. A minha pergunta é, o eleitor vota mal porque os candidatos são maus? Também, se você só tem coisa ruim, o que você vai votar? Tudo que você votar é mal. Mercúcio, a qualidade dos candidatos tem melhorado? Entre 1.000 candidatos a deputados citais se elegem 24. Não é possível que entre 1.000 candidatos todos são ruins. Não, cara. De verdade, eu não acho que o eleitor vote mal, não. Não, eu acho que o eleitor, ele realmente tem nos seus governantes o espelho dele próprio. Boa. Eu acho que diga a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. A votação do impeachment. Então, assim, você vê, o cara que é um pretenso Arruda governador, que de certa forma, ele se vê no Arruda, pô. Ele também, se ele não peca pela omissão, ele peca pela colaboração. Entendeu? Ele não é um enganado, então, né? Se ele não é o corrupto, ele é o corruptor. Ele é o corruptor. Se não é o corrupto, ele é o corruptor. Porque não faz sentido um cara que foi pego com dinheiro no bolso ter, assim, vou voltar como governador, e a galera, pô, tomara que ele volte. Pô, o cara foi pego roubando, pô. Tu vai querer ser É um pouco da lógica malufista, né? Rouba mais faz, né? Não, eu vou usar... Então, na verdade, eu acho que o eleitor, ele não... eu sou totalmente contra essa linha de que fala assim, o eleitor vota mal. Não, cara. Os governantes, eles são espelho da sociedade. A sociedade é que tá mal. Eu vou usar o exemplo de um amigo meu. De uma forma geral, né? De uma forma geral, candidatos e eleitores. Exatamente. Em terra que não tem Batman, a gente reza pro Coringa matar o pinguim. Não é assim? Depois desse espaço filosófico aqui, eu vou fazer o seguinte. Meu dia 46, eu perguntei aqui pros nossos ouvintes no início do programa que, em relação à prisão do Cunha, quem eles acreditam que será o próximo preso da Operação Lava Jato. Eu vou aproveitar, vou dar um giro no nosso WhatsApp, o 99320-8474. Nailton diz o seguinte, olha, para que prendeu Cunha, viu? Era de alta periculosidade, só agora lembraram que estavam dando muita bandeira. Aí o Beto diz o seguinte, ele deveria ser preso há muito tempo.
há muito tempo, muitas opiniões aqui, turma falando que o STF é moroso, sem ação, e que a Lava Jato está sendo extremamente eficiente. O José Inácio disse que só falta o Big Boss em cana. Quem seria o Big Boss, o Rodrigo Mercúcio? O Big Boss é o Barbuda, né? É o Barba? Eu acho que é o Barba. É o Barba, Pois é, aí já entra, a discussão já passa para coxinhas enfim, coxinhas mortadelas e tudo mais. Agora a turma está dizendo aqui o seguinte, que a Lava Jato tem provas suficientes para chegar no PSDB e se transformou numa cruzada santa para destruir o PT. Aí eu já discordo, porque nós estamos presenciando aí muitos políticos de outras siglas também sendo presos. Agora, realmente, do PSDB ainda não envolveram muitas pessoas, não. E eu tenho outra crítica aí, um pouco mais antiga. Porque o Lava Jato, o mensalão lá de 2006 do PT, já foi julgado, a turma foi presa, já tem gente que está solto. Mas o mensalão do PSDB de 1998, até hoje nada, né? Ninguém foi preso, ninguém foi julgado. Então tem algumas coisas no nosso Brasilzão aí que realmente merecem um pouco mais de explicação. Agora lembrando que a participação dos ouvintes aqui, pelo nosso WhatsApp, o 993208474, está concorrendo a ingressos pro showzaço do Gustavo Lima. Vamos com mais participações. Olha, tem o André Félix botou um áudio aqui, vamos dar uma conferida. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Zião. Boa tarde, Mercúcio. Passando aí para desejar aí um bom final de semana a todos aí. E falar aí que o próximo passo aí, quem vai ser preso aí na Lava Jato aí vai ser o Lula, viu? Tá tudo indicando aí que o próximo passo é o Lula, porque o Sérgio Moro é um cabo estudado, rapaz. Ele tá comendo pelas beiras ali, na hora que os caras dão um vacilo, o Lula vai pro grampo. Bota ele lá na mesma grade lá com Eduardo Cunha lá, que é pra ficar os dois lá batendo papo lá, jogando um dominozinho. Quem fala que é o André Félix. É a torcida organizada aí pro Barba, Jogando né? dominozinho foi ótimo, hein? Olha, o próximo é o presidente do Senado, Renan Calheiros, ó, e depois é o Lula. Quem tá mandando esse é o Dário Freitas, lá da Ceilândia Norte. Valeu, Dário. Já que tá chegando por aí mesmo, hein, Zião? Na verdade, assim, não dá. A verdade, assim, tudo que você falar quem é o próximo, tudo é suposição, né? Não tem como você afirmar categoricamente vai ser esse aqui, assim. Você sabe que você tem uma lista de pretendentes grandes, né? Você tem, assim, uns 10 nomes ali que estão em evidências, né? Que são esses, né? E mais uns 90. Renan, Jader, Romero, o Collor, o próprio Lula. E aí tem mais alguns caras aí e tal, até, de repente até o Aécio, porque tem algumas coisas do Aécio aí que saíram Serra, né? Pingadas, seu Serra, tem algumas coisas pingadas assim. Então a lista é grande, assim. Mas o que eu acho, assim, cara, que o Moro é um cara que tem uma condução dessa Lava Jato impecável. Realmente, assim, eu sou fã, venho acompanhando bem de perto essa Lava Jato e sei que é um processo longo. Não é assim, eu acho que ele dá o tiro certo sempre, né? Eu tenho essa sensação de que quando ele pega e bota lá dentro é porque não tem mais pra onde correr. Já era, irmão. Já era, ele vai dando uma cercada. É como as Mãos Limpas, que levou 186 à prisão na Itália, né? 186, cara. Sim. A base da Lava Jato é em cima da Manipulite, né? Exato. Lá da Itália. O Moro fez uma especialização, uma tese de mestrado em cima desse tema, então ele tem todo o argumento. A Lava Jato é trabalhada como Ramos, como Galhas, tanto que dizem que a prisão do Cunha ele não vai aceitar a delação porque esse ramo da Lava Jato acaba no Cunha. Não há mais o que se fazer. Seja, hashtag perdeu Cunha. Perdeu Cunha. Acabou pra ele. Fechou pra ele. Vou fazer o seguinte, 12h50 agora, vamos de música e nós voltamos aqui, vamos continuar nessas análises aí sobre o cenário nacional. Combinado? Ok, FM, a sua rádio do jeito que você gosta. Agora são 12h53. Olha só, Zião, tô dando um giro aqui no nosso WhatsApp, o 993208474. E o Marcelo Ribas, lá de Aguazinhos, ele disse o seguinte: olha, foram falados aí vários nomes para o GDF em 2018, mas não ouvi vocês falarem sobre Celina Leão. Será que a imagem dela ficou manchada após o caso da Jaqueline Roriz e também dessa Operação Dracon, entre outros escândalos? E ele afirma que os assessores da parlamentar dizem que não. E desejam um forte abraço aí para toda a equipe aqui do Conectado ao Poder. E aí, Rodrigo Mercúcio, manchou ou não manchou? Olha, a Celina Leão, ela teve uma perda essa semana que se passou com relação à volta dela para a mesa diretora, né, para a presidência da Câmara Legislativa, coisa que o Raimundo Ribeiro conseguiu e os demais. Eu vou falar o que o advogado dela citou em algumas aspas de jornais. Ela precisa voltar, nem que seja um dia. Se ela conseguir voltar, nem que seja no último dia, ela precisa
mostrar que a teoria dela, a tese dela de inocente prevalece. Se caso isso não aconteça, ela realmente vai ficar com a mancha de realmente ter participado ali da emenda lá das UTI Gates. Agora, a gente sabe que a Câmara Legislativa já começa a discussão para a próxima presidência, né? E a Celina vinha com um nome forte de destaque. Se a Celina Leão conseguir ter na justiça o mérito favorável a ela de que ela não estava envolvida com a Liliane Roriz, ela será uma forte opositora do governo para os próximos 2 anos aí de legislativo. Pode ser até se fortalecer o nome com relação dela nessa oposição. Lembrando que ela foi a maior oposição ao governo Agnello, e por isso que ela teve esse destaque todo e se tornou a Celina Leão. Bacana, então vou aproveitar aqui e vou com essa manchete, viu? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios essa semana confirmou o afastamento da deputada distrital Celina Leão ali da presidência da Câmara Legislativa, mas acabou reconduzindo os secretários ali à mesa diretora, viu? Ou seja, o que aconteceu na prática foi que a Celina Leão continua afastada única e somente da presidência da Câmara Legislativa, continua como parlamentar normalmente, mas a Justiça determinou a volta de Raimundo Ribeiro do PPS à primeira secretaria da Casa, com extensão dos efeitos aí da decisão para de igual modo reconduzir os deputados distritais Júlio César do PRB e também o bispo Renato Andrade do PR aos cargos aí de 2º e 3º secretários respectivamente. Agora é um pouco estranho, né? Porque nesse caso aqui, pau que dá em Chico não deu em Francisco, né, Zion? Exatamente. Com todos envolvidos ali na mesma investigação, 3 retornam, uma não. E uma não. A alegação foi que não existia um áudio dos outros parlamentares. Mas a acusação era a mesma para todos, não é mesmo? Mas assim, né? Bem, a defesa é essa, assim. Então vai saber o que ele tem na mão contra a Celina Leão, né? E o que ele não tinha que fosse a favor ou contra os outros, né? Enfim, não dá pra gente saber se a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas enfim, o que eu acho, cara? Eu lembro, esse caso da Celina Leão, só pra voltar àquela pergunta que você fez pro Mercúcio, eu lembro mais ou menos o que eu falava para um amigo meu quando eu tava solteiro na noite, né? Aí o cara falava assim pra mim, porra, mas isso não queima não? Eu falei, rapaz, nada queima, tudo faz. A Câmara Legislativa é mais ou menos assim, não, nada queima, ninguém fica queimado lá não, cara. Ninguém, você vê, eu falei pra você que a Liliane não ia acontecer nada com a Liliane. Tá aí, ó, não aconteceu nada com a Liliane. Com a Celina Leão é a mesma coisa, assim. Não vai acontecer absolutamente nada, ela não vai perder prestígio nenhum. Politicamente, ela tem que se articular. Mas a opinião pública, isso aí pouco importa, não interessa. O que bota a pessoa como candidata pretensa a um cargo no executivo é isso aí, pô, opinião pública. A opinião pública tá pouco se lixando, pô. Vamos aos fatos, né? Se o Arruda pode, por que a Celina não pode? Exatamente, se o Arruda pode, por que a Celina não pode? Eu acho uma pena, porque eu via na Celina mais ou menos uma coisa de renovação. Meio que uma esperança, meio com esperança, pô, uma mulher proativa, fazendo um bom trabalho lá, e mais uma vez você participa do jogo, mais do mesmo, pô, é mais uma pena que eu tenho. Agora, com relação a Liliane Roriz, eu tenho uma manifestação pessoal a dizer, e eu acho que muitos ouvintes têm. A Câmara Legislativa ela não consegue dar respaldo aos interesses da sociedade, porque a Liliane, ela atuou contra os próprios pares. Vou fazer o seguinte, só um minutinho, eu vou entrar aqui no caso nas duas manchetes que envolvem a Liliane Roriz, até porque a gente estava falando sobre a Celina Leão. Exato. E aí, né, bagunça um pouco para o ouvinte compreender. Então entra aqui no noticiário sobre Liliane Roriz e você faz seus comentários. Ok. Olha, desembargadores derrubaram a condenação da família Roriz por improbidade, viu? Por 3-2, a 5ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acatou o recurso apresentado pelo clã Roriz, que havia sido condenado em primeira instância. Isso aconteceu no mesmo dia em que a Comissão de Ética da Câmara Legislativa optou por arquivar o processo contra a deputada distrital Liliane Roriz, viu? Lá na Câmara Legislativa foi por 3-1 e 1 abstenção. Os distritais aceitaram a recomendação do corregedor, o deputado distrital Rafael Prudente, e encerraram a ação contra a colega. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. 1h em ponto, vou pro break, eu volto com o Rodrigo Mercúcio e os comentários sobre o caso da parlamentar, a deputada distrital Liliane Roriz. É o Conectado ao Poder, já voltamos. Ok, FM, é a sua rádio do jeito que você gosta. Agora é meu dia sim, que olha, hoje aqui no Conectado ao Poder nós estamos batendo um papo aqui com o publicitário Thiago Maroca e
falando sobre eleições, sobre as eleições do entorno, né? Toda essa problemática, novas regras. Você tá bonito hoje, viu? Desculpa, Tico. Eu tinha que registrar. Você vai andar de veleiro hoje? Hein? Você vai andar de veleiro? Hoje? Eu e Mercúcio. Vamos dar uma voltinha no Lago Sul. Tão bonito hoje, cara. O Mercúcio, apesar dele ser de esquerda, tá, ele gosta dos benefícios do capitalismo, da direita, esses confortos, essas coisas. É uma grande inversão de valores que se teve ao longo dos séculos dizer que socialismo se implantaria sem o capitalismo. Isso é uma furada. Hoje os especialistas, os estudiosos sabem que existe o socialismo utópico, o real, né? E que na verdade o socialismo que a gente prega, que a gente fala, Sandro, é a utilização dos bens públicos para todos. Então, uma saúde de qualidade para todos, educação para todos, isso é um Estado socialista. Mercúcio, aproveita agora e faz aquele seu comentário sobre o caso aí da deputada distrital Liliane Roriz, por favor. Sandro, eu estou até voltando aqui às minhas anotações, porque ela foi inocentada em primeira instância, mas o MP vai recorrer ao STJ, porque parece que, como a votação foi apertada, o Código de Processo Civil fala que deve haver novo julgamento. Mas eu vou sair da esfera do STJ e quero trazer para a esfera da Câmara Legislativa, onde a parlamentar lidar com mais 23 parlamentares. Ela era vice-presidente da Câmara Legislativa e gravou os seus colegas num suposto esquema de emendas parlamentares, emenda essa de sua própria autoria, né? Então foi de 3 votos a favor pelo arquivamento, uma abstenção e o contrário. Aí fica a minha pergunta, Zé. Se o Sandro Gianelli nos grava e nos chantageia para as nossas esposas, você teria confiança novamente de estar na bancada com o Sandro Gianelli? Independente da confiança, vocês estariam na minha mão, quero deixar isso bem claro. Então, viu? Assim, o que eu senti no meu é caso, que... não ia dar nada, porque eu sou amante à moda antiga. Ah, né? tá certo, então. O que eu pude perceber é que ou ela mantém muita gente na mão, ou os pares não querem entrar nessa divisão de águas. E aí como é que fica a relação dessa parlamentar com a casa? Né? Como é que ela chega numa comissão para tratar de assuntos, os outros levantam e saem? Né? Então é difícil. Como é que será a vida dela? Será um eremita na Câmara Legislativa? Então eu acho que a Câmara falhou, no meu ponto de vista, de não ter aprofundado mais né? Ali, pelo menos ter deixado ir para o plenário. Eu acho que no plenário seria um julgamento mais amplo e até mais justo também, até para a própria Liliane. Eu acho que como não é assim a vida normal, né, da sociedade, nós estamos falando de política. Eu acho que nesse caso, irmão, vai que é sua tafarã, tá tudo certo, vai mudar nada. Né? Não muda nada, Não muda nada. Vai e toca. Meu dia 9. Eu quero aproveitar aqui a presença do professor universitário e publicitário Thiago Maroca, pra gente encerrar essa entrevista aqui. Eu queria saber. São 2 questionamentos para ele aqui. Primeiro, o que pode e o que não pode ser feito nas redes sociais de um político. E o segundo, pra gente encerrar, essas novas regras eleitorais, elas ajudaram ou prejudicaram as eleições de outubro? Beleza, vamos lá. Primeiro, o que pode e não pode. Que não pode é link patrocinado, não pode nenhum tipo de publicidade paga através das redes sociais. Seja qualquer rede social, não pode. O político ele pode criar um perfil social e trabalhar com isso, mas ele não pode pagar para alcançar mais pessoas, ele não pode pagar para ter mais curtido, quer que seja. Uhum. O que atrapalhou é o seguinte: diminuiu o tempo e são 45 dias de campanha. Dentro desses 45 dias de campanha é que você tem que abrir a conta eleitoral, é que você tem que fazer o nada consta. Então, assim, no caso, umas campanhas menores, candidatos que não têm tanta instrução ou não estão em grandes grupos, não conseguem se agilizar. E aí vão mandar o material para a gráfica, vão ter um tempo, fazer a conta para pagar tudo mediante o que pede o TSE. O cara vai ter aí 20 dias, 28 dias para fazer campanha no prazo de 45. Eu achei ruim, porque no caso, grandes grupos têm procuradores, têm advogados, contadores que fazem isso muito rápido. Né, um exemplo, você vai ter um procurador que abre a sua conta no banco. É um dia inteiro perdido no banco para abrir uma conta eleitoral. No outro dia já tem um procurador na gráfica, já resolvendo tudo e mandando pagar, já entregando o cheque do banco. Então, assim, no caso, eu que fui um candidato sem força política, sem amigos, assim, amigos que eu falo políticos, eu tive que fazer tudo sozinho. Então eu perdi um dia no banco, eu perdi um dia no TSE, eu perdi um dia para ir na gráfica, né? Então, assim, eu fui fazer campanha, eu tive 28 dias de campanha. Para mim foi ruim. Quer dizer, curto ainda mais, né?
fica mais curta e, infelizmente, ao meu ver, só favorece quem já está no jogo político e quem já tem uma infraestrutura política. Os novos candidatos, infelizmente, precisam então se aliar aos grandes para poder entrar no caminho. Bacana. Quero agradecer aqui a presença do Thiago Maroca. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que tenho que agradecer você. E trago todos esses esclarecimentos. Obrigado. Agora, olha só, Zião. Thiago. Nosso WhatsApp aqui é o 993208474. Rapaz, o ouvinte está querendo fazer intriga aqui, viu? O que ele quer? O ouvinte acabou de mandar uma mensagem dizendo que na última terça-feira, dia 18, a deputada distrital Celina Leão teve um pequeno atrito com o bispo Renato Andrade para ver quem presidiria a mesa na premiação de honra aos médicos destaques da sociedade. Vamos apurar isso aqui pra gente ver direitinho, né? Mas eu tô percebendo que o ouvinte tá querendo mesmo, né? Botar fogo em gasolina. É por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos de música e nós voltamos aqui com mais um entrevistado, o vereador que teve a maior votação lá no município de Santo Antônio do Descoberto, o Antônio Charlim. Já voltamos. OK FM, conectado ao poder. Entrevista. OK FM, a rádio do jeito que você gosta. Agora foi, viu? 1h15. 1h15. Ficou bonito. Ficou redondo, né? Ficou redondo, Ficou bacaninha. Ficou bacana. Olha, Zião, a gente está recebendo aqui agora nosso entrevistado, ele não apenas foi eleito vereador lá em Santo Antônio Descoberto, como foi o mais votado. Legal. E se isso tudo não fosse o suficiente, pra você ter uma ideia, a diferença dos votos dele pro segundo colocado, ele colocou 110 votos a mais, e a diferença dele pro último eleito foi de quase 3 vezes a votação. É Antônio Charlim, e eu já te dou uma boa tarde e agradeço aqui a presença no programa Conectado ao Poder. Boa tarde, Danilo. De antemão, quero agradecer a Deus, né? Agradecer a população, os eleitores que ali me deram esse voto de confiança, Santo Antônio Descoberto. E é isso aí, vamos trabalhar para o povo, que é o que Antônio Charlim sabe fazer. E quero dizer aqui também, para toda a sociedade de Santo Antônio, que Antônio Charlim, ele não é só vereador do povo, ele é empregado do povo, né? Legal. Eu me sinto assim, eu sou empregado do povo há 15 anos. Agora eu vou ter o título de vereador, né? Mas o trabalho já vem há 15 anos. Agora eu queria saber de você o seguinte, você esperava ser o mais votado nessa eleição? Não, eu esperava ganhar a eleição, mas não esperava essa votação assim, dessa forma, né? Uma coisa divina, mas né? Mas o primeiro mandato você espera vencer, né? Exatamente, espera vencer, é verdade. Bacana, você é do PTC, eu queria saber se o PTC aqui do Distrito Federal teve algum apoio, te ajudou lá em Santo Antônio Descoberto, porque geralmente a turma do DF, quando a eleição é aqui no Distrito Federal, corre pro entorno e pede apoio de todo mundo. Queria saber se, no seu caso, isso foi retribuído lá. Não, primeiro que eu não conheço ninguém do PTC em Brasília, então não tive nenhum apoio de ninguém. E no estado de Goiás? Também não. Tá vendo aí como é que é a vida do político, Zinho? Pois é, bem isolada, né, Sandro? Agora eu vou te falar uma coisa. Daqui 2 anos, tanto a turma do PTC do Distrito Federal quanto do estado de Goiás vão procurar ele, não apenas por ele ser do partido, por ele ser vereador, mas também por ele ser o mais votado, né? Não é? Aí vão atrás. Aí esse é o momento que a rapaziada aparece por lá. PTC aqui no Distrito Federal tá no comando de quem, Rodrigo Mercúcio? Sandro, esteve com a HCL Maia. É isso, né? Eu ia falar. O PTC teve visibilidade com a HCL Maia. Ele saiu, foi pro PR. Eu não tenho memória de quem esteja com o PTC. Ou se está com alguém sem tanta iluminação como a HCL. Agora eu queria saber o seguinte, vereador. O último vereador a ser eleito lá em sua cidade teve 255 votos. Você teve aí quase 3 vezes a quantidade de voto dele. Já o segundo colocado teve 110 votos a menos do que você. Isso aumenta a sua responsabilidade para você ser. Você vai com esse sentimento para a Câmara Municipal de Vereadores? A responsabilidade ela é muito grande, né? Desde que quando você tem um pensamento de ajudar um município que vem há décadas afundado, né? E Santo Antônio, ele está numa situação muito difícil, né? Então, assim, cada ano cresce, né? Santo Antônio passa por uma situação delicada e então isso é uma responsabilidade, já que a gente tem um trabalho há 15 anos, né? Eu tenho 32 anos que moro no município e sempre acompanhei, né? Nós nunca tivemos uma evolução em Santo Antônio do merecimento que aquela sociedade tanto tem. O que acaba aumentando é a responsabilidade do futuro prefeito, doutor Adolfo, né? Com certeza,
é uma responsabilidade que a gente vai ter que dividir junto e andar junto e trabalhar junto, né, para que aquela cidade tenha um desenvolvimento adequado e atender os anseios daquela sociedade que tanto sofre e tem uma esperança há muitos anos para que Santo Antônio seja uma cidade maravilhosa de sobreviver. Bacana, agora 1h19 minutinhos, eu vou dar um giro aqui no Distrito Federal, nas notícias aqui, porque o que está acontecendo agora, Zião, é uma crise na Polícia Civil, viu? Essa crise com o governo do Distrito Federal vem se agravando. Para você ter uma ideia, uma guerra foi deflagrada entre a Direção-Geral da Polícia Civil e um grupo de delegados-chefes visto como insurgentes pelo comando da instituição. A resposta do diretor Eric Seba à insubordinação dos colegas veio por meio do Diário Oficial do Distrito Federal de ontem. Para você ter ideia, Rodrigo Mercúcio, parte dos delegados contrários à sua gestão foi exonerada e acabou perdendo aí os cargos de chefia. A decisão provocou a reação imediata do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpol, que fez uma manifestação no Departamento de Polícia Especializada. Para você ter ideia, Ozião, um grupo chegou aí a entrar no gabinete de Seba para protestar aí à tarde. Agora o que me chama a atenção, que eu me recordo, que vários delegados haviam entregado ali, se eu não me engano, praticamente todos que tinham cargos comissionados, cargos de chefia, tinham entregado ali um pedido para serem exonerados ao governador Rodrigo Hollenberg. Isso foi logo poucos dias após a primeira fase da Operação Dracon. Eu acredito que o governador não tenha aceito esse pedido e agora começa, de certa forma, aí uma perseguição. E aí eles estão nessa luta aí por melhorias salariais, no momento em que a lei de responsabilidade fiscal acaba não dando essa possibilidade para o governador Rodrigo Hollenberg. No final das contas, quem vem perdendo e perdendo muito é o cidadão brasiliense, não é isso, Rodrigo Mercúcio? Sim, Sandro. Agora, só para compreender, o pessoal foi lá questionar os que estavam sendo exonerados? É isso? Ô Nenê, você não pediu para sair antes? Chora agora. Você tá reclamando do quê? Os delegados todos entregaram os cargos à disposição e agora o diretor da polícia toma a decisão de exonerar? Chora, vocês pediram. Agora, lembrando que essa greve da Polícia Civil, Sandro, tem prejudicado muito a população com relação às ocorrências. A gente fala aqui no Conectado o apoio, não sou contra o direito de greve nem nada, dizendo que a grande participação no programa passado com relação ao decreto aí que o governador tinha feito, que logo você vai falar aí que ele caiu, né, foi vetado lá na Câmara. Agora, a população fica refém dos bandidos que é vítima de assalto e fica refém de poder não fazer as suas ocorrências. Prova disso, ontem tive uma colega que foi assaltada no ônibus, perdeu o celular, nem a delegacia virtual estava funcionando para você fazer a ocorrência. Complicada essa situação, né, Zion? Cara, complicado demais, né, cara? É como você falou, assim, a população é que fica refém, né? Agora, o fato é que, ao meu ver, assim, como cidadão, eu acho a Polícia Civil do DF muito politizada, né? Sempre foi, né? Tem 90 cargos comissionados na polícia, mais ou menos isso, né? Pô, você ter comissão num salário de delegado, ou seja lá qual for o cargo dentro da Polícia Civil, fica uma coisa muito contraditória. Você tá a serviço de quem, né? Eu sou um comissionado do GDF? Não entendo, eu realmente não entendo. Eu acho que deveria acabar essa coisa de... Pegar os cargos comissionados e transformar em concurso público. Exatamente. Pega o cargo comissionado e transforma em concurso público, porra. Você fica meio... Ao meu ver, como um cidadão leigo da matéria, eu acho que eu fico meio refém do GDF. Se eu recebo uma comissão pomposa do GDF, eu fico um pouco refém. Um agradozinho a mais ali. Aquele agrado lá, eu não vou querer largar o osso, né? Eu penso assim, né? Mas, volto a dizer, estou falando como leigo que não conheço bem da matéria. Mas é mais ou menos por aí, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro no nosso WhatsApp, o 993208474. Eu fiz a seguinte pergunta aqui para os nossos ouvintes, hein? O Eduardo Cunha foi preso essa semana. E o meu questionamento foi o seguinte: quem, na sua opinião, será o próximo alvo da Operação Lava Jato? Antônio Charlim, vereador, quem o senhor acredita que será aí o próximo alvo do juiz Sérgio Moro? A gente fica assim sem resposta, né? O vereador Charlie não quer entrar nesse mérito. Boa, já aprendeu rapidinho. Boa, tem participação, Zé? E a Iraneide botou um áudio aqui, vamos ver o que ela fala. Boa tarde, meus queridos. O próximo a ser preso agora, junto com Cunha, tem de ser o Henrique Alves, aquele deputado lá do Natal do Rio Grande do Norte. Que eles são grande amigo. Sempre o Henrique Alves estava na casa do Cunha. Ele sabe de coisa. Vamos pôr esses dois canaros na gaiola.
Beijo pra vocês. Beijo, querida. Tá sobrando até pro Henrique Alves. Se botar esses dois canários na gaiola, cantam bonito, não cantam? Né? Esses dois puxam mais quantos? Entendeu? Vai ter um viveiro lá na Polícia Federal. De Açará. Puxa um povinho, puxa. Puxa. Daqui a pouco a gente volta aí com mais participações. Agora, olha, aqui no Distrito Federal, essa semana, logo no início da semana, nós tivemos uma nova fase da Operação Dracon, viu? Que acabou vindo aí o Sandro Vieira, braço direito da deputada distrital Celina Leão, e também o Alexandre Cerqueira, que exercia cargo de confiança indicado aí pelo deputado Bispo Renato Andrade, viu? E aí, interessante porque aconteceu essa nova fase, ambos aqui foram suspeitos de terem tirado diversos documentos lá de dentro da Câmara Legislativa, dias antes da primeira fase da operação, e aí eles estão acreditando que de repente tenha vazado a informação dessa possível do possível início da Operação Dracon, viu? E aí o que acontece? De certa forma, eu acredito que isso tenha prejudicado a presidente da Câmara Legislativa, a deputada Celina Leão. Nós já falamos aqui que todos os membros da mesa diretora, voltaram, exceto a Celina, voltaram, né? E aí quando... E o que mais me chama a atenção é porque nós temos envolvidos aqui um assessor direto da Celina Leão e um do Bispo Renato Andrade. E mesmo assim o Bispo teve o direito de retornar à mesa diretora. E aí, Rodrigo Mercúcio, qual é a sua análise sobre essas fases da Operação Dracon? E aí nós temos dois problemas, né? De um lado o Ministério Público, do outro lado o Tribunal de Justiça. O Ministério Público vai recorrer primeiramente, essa questão dos assessores aí envolvidos. Lembrando que o único que entrou na Justiça para reaver a volta para a mesa diretora foram a Celina e o Raimundo. Como os demais não entraram, como o Bispo Renato e nem o Júlio César, a ação do Raimundo serviu para que os outros pudessem voltar. Então não teve ação para Bispo Renato nem para Júlio César. Acho que foi uma estratégia muito bem abordada pelo deputado Raimundo Ribeiro, que acabou, ou ao favoreceu mais dois, né? Acabou beneficiando os demais. Porque se os outros tivessem entrado na justiça, no julgamento essas provas poderiam ali, que surgiram, comprometer. Com relação à Dracon, dizem que a Dracon é a Lava Jato do Distrito Federal. Diz que é uma operação montada, vão aprofundar a Dracon para que possa dar uma moralização na Câmara Legislativa. Diz que os promotores estão há uns 8 anos aí com lupa vendo tudo que se faz dentro da Câmara Legislativa e que agora a Dracon é o momento. Então a gente espera realmente que o Ministério Público 8 anos, demorou, possa realmente atuar dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito, né? Dentro de toda a conformidade. 2050, então eles resolvem. Podendo dar altivez à Dracon, porque isso favorece a população do Distrito Federal. Então eu sou a favor com relação à atuação da Dracon. Bacana, vamos fazer o seguinte, então vamos de música e nós continuamos aqui com o vereador que obteve a maior votação lá em Santo Antônio do Descoberto, o Antônio Charlim. Nós já votamos, é Conectado ao Poder até as 2 da tarde. O QFM é a rádio do jeito que você gosta, esse é o Conectado ao Poder. Agora são 1h36 minutinhos, nós estamos recebendo aqui o vereador mais votado lá de Santo Antônio do Descoberto, o Antônio Charlim. E o nosso WhatsApp sempre bombando, o 993208474. Hoje nós tivemos um congestionamento aqui, porque a nossa enquete foi a seguinte, nós perguntamos, já que o Eduardo Cunha foi preso, quem, na sua opinião, é o próximo alvo da Operação Lava Jato aí do juiz Sérgio Moro? E aí acabou congestionando aí o WhatsApp ali, mas assim... Pois é, tô tentando resolver aqui, Sandrão, mas vai sair, porque também tem ingresso pro Gustavo Lima, né? Boa. Pra quem participar. Gustavão. E o showzão é hoje, lá em Lusiânia. Essa chuva atrapalhou, hein? Não, mas vai estiar, daqui a pouquinho passa. E evento lá em Lusiânia é sempre bom, hein, Zion? Ah, lá é bom, eu gosto de Lulu, eu gosto de Lulu. Lulu é bom, Lulu é bom. Boas lembranças de Lulu. Você também, né, ô Danilo? Né, o Sandro, fala pra ele aí, Charlinhos. Danilo e Sandro é tudo parecido, tudo igual. Eu vou assumir, eu também. Vereador Antônio Charlim, queria saber do senhor o seguinte, em momentos de crise política e falta de ética, a função do vereador ela passa a ser crucial
para o retorno aí do respeito da classe política, viu? Eu me refiro especificamente à prática da fiscalização dos gastos do executivo. E eu te pergunto, como você se sente aí com essa responsabilidade? Afinal de contas, você como vereador tem como principal responsabilidade fazer a fiscalização ali dos gastos do seu prefeito. Essa responsabilidade pesa no momento aí de tanta falta de ética na política? Com certeza. A gente tem uma preocupação e desde já eu quero deixar a população de Santo Antônio informada, e a gente já falou com o prefeito e enfim, a gente vai buscar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para colocar ali os salários dos funcionários em dias. Esse é o primeiro passo. Esse é um dos grandes problemas. Eu acompanho pela imprensa já há muito tempo. Santo Antônio do Descoberto sempre tem esse problema de atraso aí de servidores. Qual o motivo principal disso? Eu acho que é a má administração. Eu vejo dessa forma, né? E a gente vai trabalhar para dar um basta nesse sentido, porque o trabalhador, quando ele trabalha, ele tem as suas obrigações, enfim, né, ele fica refém de muitas coisas quando ele não recebe o salário dele. Lá em Santo Antônio existe um excesso de cargos comissionados, e aí o governo acaba não tendo o recurso para bancar esses salários? Mais ou menos por aí, nesse sentido, né? E a gente já tem uma mentalidade diferente, né? A gente vai fazer aquilo que dá para fazer. Aí é total irresponsabilidade, né, Zinho? Não dá pra imaginar uma gestão dessa forma, né? Não. Quer dizer, você contrata sabendo que não tem como pagar. Aí depois atrasa. Não é? Brincadeira, né? Onde é que estão os livros de gestão? Né? Lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. Não tem lógica nenhuma algo desse tipo. Agora sim, nessa eleição do entorno, vocês tiveram, lá em Santo Antônio Descoberto, houveram alguns casos de crimes lá e de certa forma os noticiários colocaram a hipótese de serem crimes políticos. A gente acompanha o entorno, a gente sabe que a segurança pública na região do entorno é enfraquecida, não está legal. Mas nós entendemos que o maior problema hoje na região do entorno é a saúde pública, tanto que nós tivemos aqui em Planaltina e Santo Antônio Descoberto, sua cidade, 2 prefeitos que são médicos. Então assim, a população acabou vendo no médico a esperança de que a saúde pública fosse melhorada. Como vereador, de que forma que você ali na Câmara Municipal poderá ajudar o prefeito a trazer melhorias, proporcionar melhorias para a população na área de saúde pública? Sandro, a gente já vinha fazendo esse trabalho de auxiliar e de ajudar ali na questão da saúde, né? Na Secretaria de Saúde, a gente teve já a oportunidade de auxiliar, porque a gente tem os amigos da gente no poder público. Eu tenho um amigo que é deputado federal, Valdivino de Oliveira, e na época ele fez uma emenda a pedido do Charlim para o hospital ali daquela região, e conseguimos também, junto com a deputada, uma ambulância para Santo Antônio do Descoberto. Qual deputada? Você lembrando aí, você fala. Bacana, pode prosseguir agora, né? Mas assim, a gente conseguimos outros benefícios onde a gente auxiliou, né, ali a saúde de Santo Antônio do Descoberto. Né? Bacana, vou fazer o seguinte agora, 1h41, tem uma notícia aqui do Distrito Federal. Na terça-feira, o dia D ali, o dia em que a Justiça estava votando o pedido do retorno da deputada distrital Celina Leão, a Câmara dos Deputados acabou derrubando o decreto anti-greve do governador Rodrigo Hollenberg, viu? E assim, Zião, uma votação coisa de louco, viu? 17 votos contra os interesses aí do Palácio do Buriti, 7 abstenções. Eu queria que o Rodrigo Mercúcio comentasse. Não, assim, para os nossos ouvintes entender, o governador tem uma base de governo que aceitou fazer parte do governo com ele. Essa base é a maioria, Zinho. E aí o governador, bem assessorado, porque os assessores do governador não conhecem a Constituição, não conhecem o direito de greve, coloca um decreto, né, ali dando sanções, punições aos grevistas. Esse decreto era inconstitucional, havia vícios de inconstitucionalidade nesse decreto, e aí precisava que a base do governador estivesse presente, ou pelo menos se ausentasse para não dar quórum na Câmara Legislativa, para que o decreto dele não fosse derrubado. Moral da história, até o presidente da Câmara votou pela derrubada do decreto. O presidente da Câmara é esse, que é do partido do governador. Então assim, fica parecendo que
os deputados jogam pra plateia, né? A gente não sabe entender muito bem o que é posição e situação nesse momento. Boa, Mercúcio, excelente análise. Agora 1 hora e 43 minutinhos. Agora, Zião, eu poderia dizer que a treta da semana... Gostou desse lance da treta da semana? Gostei, truta. Boa. Firmou, parceiro. Foi a confusão entre o governador Rodrigo Hollenberg e o deputado federal Laerte Bessa. Laerte Bessa, exatamente. Grande confusão. O deputado estava acontecendo ali uma reunião do governador Hollenberg com representantes da Polícia Civil e também com alguns deputados ali para falar sobre a paralisação da categoria. E a grande verdade é que ele estava fazendo uma pressão ali por reajuste de 37%. Só isso que eles querem de reajuste no momento que não tem dinheiro para nada no Distrito Federal. Mas enfim, o governador acabou barrando a entrada do deputado federal Laerte Bessa ali no gabinete e o deputado ficou enfurecido, xingou o governador aí de diversos nomes que eu prefiro nem falar aqui no ar. Moral da história, o deputado não se sentiu satisfeito em ter feito isso ali no local da reunião, foi para a Câmara Federal, usou a tribuna e mais uma vez deferiu ali diversas ofensas ao governador Rodrigo Hollenberg, o que vai lhe render aí um processo lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque o PSB nacional entendeu que o que ele fez foi uma quebra de decoro parlamentar e entrou com processo ali no Conselho de Ética. Olha que situação, Zião. Pois é. A turma elege um deputado federal, o deputado federal se irrita ali com o governador e xinga ele. Eu prefiro nem lembrar aqui. Ou reproduzir, né? Reproduzir o que ele xingou. Prefiro. A minha análise é o seguinte: eu acho que foi um equívoco não receber um deputado federal. Eu acho que, por ser deputado federal, ele tem que ser recebido pelo governador. E ainda mais um deputado federal da categoria. Se é oposição ou situação, não importa. O governo tem que conversar com todos. Mas isso não dá o direito daquele que não foi atendido não ter o respeito pelo cargo exercido do governador Rodrigo Hollenberg. Ainda mais usar a tribuna para falar as palavras de baixo calão que ele falou, o deputado Laerte Bessa. Então eu acho que, mediante a isso, o PSB Nacional, o Dr. Carlos Siqueira, protocolou uma ação pedindo a cassação por quebra de decoro, que no meu ponto de vista tem fundamentos. Agora bora ver como é que a Câmara trabalha, né? A Câmara Federal trabalha. Mas parece que ele ali no plenário ele tá sob a prerrogativa da imunidade, nada do que ele fala vai para os autos. Pode falar. Tem isso também. Desde a época ali do exatamente. Então, tem isso também. Então, agora ficou chato assim. Não. Agora em público é que eu acho que é uma quebra de decoro. Agora eu acho que ali no plenário ele pode falar o que ele quiser, isso não vai nem para os autos. Decisão, tudo. E ele tá certíssimo, Rodrigo Mercúcio. Agora, eu acredito que essa situação, pior de tudo, é que nem sangue aí a imagem do deputado Laerte Bessa, viu? Ele acaba tendo voto mesmo ali na categoria dos policiais civis, então tudo que ele fez em defesa dessa categoria. Não vai ter muita diferença não, viu, Zião? Mas... Infelizmente, é o que você disse no primeiro nada bloco. Queima, né? Tudo faz. Não, e é o que você disse no primeiro bloco, né? A sociedade tem aí os parlamentares que merecem, né? Exato. Que elegem, né? 1h46, vamos de música e nós já voltamos nessa. aqui com Conectado ao Poder. Ok, FM, a sua rádio do jeito que você gosta. Aí, moleque bom. Moleque. 1h49 agora, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio OK FM o vereador mais votado lá de Santo Antônio do Descoberto, Antônio Charlim. E eu quero saber do vereador o seguinte: qual será a sua primeira ação quando tomar posse como vereador lá na Câmara? E aí eu vou apimentar esse negócio aqui. Se for mais votado, pretende se candidatar à presidência da Câmara? Você tem a ambição ali de repente ser um secretário ali da prefeitura? Quais são aí os seus planos para essa sua vereança aí de 2007 a 2020? Primeiro, que eu fui votado para ser vereador, não secretário, jamais faria essa escolha de ser secretário. Boa! A minha primeira... Se mudar de ideia, tá gravado, hein? Não. Eu já falei isso em outros programas e tenho isso. E eu, particularmente, acho que esse é o correto. Isso. As pessoas vão na casa do cidadão, pede o voto para ser um deputado, um senador, o que seja... Aí depois viram secretário, viram ministro. Senhor, ninguém, irmão, aparece num programa de TV, programa de rádio, coloca no santinho. Eu quero o seu voto para me cacifar para ser outra coisa. Exato. Então, você tá... Espero que você consiga manter essa linha.
Outra pergunta, qual será a sua primeira ação? Não, antes dessa, eu quero saber se você tem a pretensão de ser o presidente da Câmara. Afinal de contas, você foi o mais votado, né? Eu vou ser bem sincero, eu não tenho vaidade nas coisas. Eu deixo que Deus e o povo decidam pela minha pessoa. Mas já existe articulação assim para a eleição do próximo presidente? Não, pela minha pessoa não, eu né? sou muito tranquilo, eu deixo. Mas tudo... eu falo entre os outros vereadores, já começou isso? Não, eu deixo as coisas muito que Deus e o povo decidem. Bacana. E você, dia 1º de janeiro, assume ali como vereador em Santo Antônio do Descoberto. Qual é o seu primeiro projeto, sua primeira ação ali à frente da Câmara Municipal? Buscar recurso para a reforma das escolas de Santo Antônio do Descoberto e buscar recurso para a saúde de Santo Antônio do Descoberto. Esse será o primeiro passo do Antônio Charlinho como homem público, né? Como empregado do povo, como eu falo, né? E esse é um dos primeiros passos, né? E aí a gente vai estar aí para somar, né, com essa sociedade maravilhosa. Bacana. Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da UQFM agora, 1h52, o prefeito... Interessante que a situação desse prefeito, viu, Zião? Ele foi eleito proporcionalmente o prefeito com mais votos de toda a região do entorno do Distrito Federal. Foram mais de 86% dos votos válidos ali em Santo Antônio do Descoberto, é o doutor Adolfo. E ali, além dele ter essa responsabilidade aí, como o prefeito com a maior quantidade de votos da região do entorno, ele é médico. A saúde pública é um dos maiores problemas da região. E aí eu pergunto para ele, já dou uma boa tarde aqui e pergunto para ele, ser médico, ser o mais votado da região do entorno, uma região tão carente, aumenta a sua responsabilidade? Bom dia. Como é teu nome? Sandro Genelli. Sandro, e o teu como é? Zezinho, aí tá o gostei do chapéu. E o Rodriguinho. É nordestino. E como todo bom nordestino, eu vou te dizer, é uma pemba. É uma pemba enorme. É uma responsabilidade tão grande, porque na realidade o que foi se viu lá? A turma não gosta mais de políticos. Verdade. Todo mundo olha para político comparando com um monturo de... Existe uma grande desconfiança da classe política. Ninguém quer mais saber de político. Então, o povo votou no médico que era acessível à população. E esse médico acessível à população foi o alvo do voto de protesto, do voto de esperança, do voto da preferência pela recusa aos políticos que existem ainda lá e que hoje tentam colocar o braço para fora da sepultura, querendo ressuscitar. E tá todo mundo sujo no Tribunal de Contas do município. Tem político lá que tem 2, 3 páginas só seguindo a lista do Tribunal de Contas do município, e os caras continuam insistindo, porque esses anos todos eles só souberam fazer do município fonte de roubo. Os caras enchiam o bolso com dinheiro público. E por isso que tá todo mundo aí. Se tu vê prestação de conta, se tu olhar os papéis que a gente tem acesso, se tu olhar os papéis que a gente tem... É um absurdo, né? Acesso são desvios assim, pro tamanho da cidade, o equivalente a um bairro daqui do DF, mas rombo. E hoje tem um negócio que chama-se calque, são as certidões. Então, para que tu tenha ideia, hoje o município não tem uma certidão, ou seja, um deputado, um senador desse daqui não pode fazer uma emenda, ou seja, não pode mandar um dinheiro para que esse dinheiro chegue lá e possa fazer alguma coisa. Para o nosso ouvinte ter ideia, esse cálculo é como se fosse um SPC Serasa da Prefeitura Municipal, e tem diversos itens lá. E o pior de tudo, isso que o prefeito, o doutor Adolfo, está falando, isso é verídico. Se você tiver um único problema no cálculo, uma única restrição, e pode ser quem for, pode ser um senador, o mais influente da República, um excelente deputado federal ou deputado estadual, e ele quiser colocar recursos
de qualquer quantia que for, o recurso não vai para o município. Então esse é um grande problema. E como é que está essa questão da transição de governo? O governo lá, o prefeito, o atual prefeito Itamar, ele já sinalizou que fará uma transição, essa transição já se iniciou, como é que está isso? Eu acho que eu tenho só que completar o assunto anterior para não ficar para os ouvintes solto no ar. Hoje o governo federal ele manda dinheiro para a educação, para a saúde e para a ação social. Isso é o quê? Para a cidade, para o povo daquela cidade não entrar em convulsão e não entrar em estado de guerra civil. Por quê? Mantém as escolas com um traficante dentro de escola, com menina de 12 anos engravidando dentro de escola, mas mantém a escola. A ação social para distribuir cesta básica, para fazer o CREAS, que é o menor infrator, o CRAS, que é para cursinho de mulher gestante, e a saúde, que é também fonte de desvio esses anos todos. Então, o governo federal manda na marra, mesmo que tu não queira receber, tu tem que receber para tu fazer andar. Isso é uma política do governo federal para não deixar as populações irem. E se não gastar de forma adequada, no ano seguinte você recebe a quantia menor, não é isso? Recebe menor. Se tu não informar o que tu fez, tu recebe menor. Até poder a saúde fechar, educação fechar, ação social fechar e tu decretar falência do município. Aí vem interdição, vem uma série de coisas. Mas se viu que na interdição de Águas Lindas, do tempo para trás, jogou Águas Lindas 20 anos para trás. Então eu não posso vir te cumprimentando os ouvintes, cumprimentando o Charlinho aqui, te cumprimentando, vim trazer uma visão otimista da cidade, porque eu tenho tomado pé antes mesmo da transição e tenho visto que é desastroso. A situação é desastrosa. Não tem outra palavra melhor. Tem de se eu xingar palavrão aqui. Mas se não, por falta de palavra melhor, é desastroso. Isso é importante para o cidadão ter ciência do que de fato está acontecendo. Da realidade, exatamente. No que se refere à transição, está seguindo os ritos legais. A procuradora lá do município não queria aceitar a transição porque queria esperar a diplomação. Então nós provocamos o Ministério Público e o Ministério Público há de cobrar a transição. Mas a diplomação geralmente não é só em dezembro? Pois é. Não dá tempo mais? Mas existem algumas brechas de lei. Entendeu? Entendi. E quem está querendo o moleque com mão suja de doce, ele bota a mão para trás, pô. Ele esconde a mão. Então teve vários incêndios lá, com vários documentos que pegaram fogo, na saúde, na educação, no DGP, uma série de coisas aí. Tá pegando fogo o documento, tá subindo câmera, tá... Mas a prefeitura tem a responsabilidade de digitalizar esses documentos, hein? Tem, mas não digitalizou até hoje porque é uma nota, meu irmão. É mais de 100 mil para digitalizar os arquivozinhos PEBA de 2013 para cá. Então não adianta tu chegar e dizer, vai gastar 100 e poucos mil para digitalizar, e a cidade não tem esses 100 e poucos mil para botar um asfalto, não tem esses 100 e poucos mil para botar um calçamento. Esgoto e água é da Saneago, que é a Companhia de Água de Goiás, mas que tem um déficit. A prefeitura também tem uma conta de mais ou menos 5 milhões que deve a Saneago, e vai acontecer a transição de um jeito ou de outro, vai por meio de estimular o Ministério Público para poder ele fazer cobrar. Até para que o senhor possa se preparar e dar início ao governo. Eu vou fazer o seguinte agora, são 14 horas em ponto, o programa Conectado ao Poder chegou ao fim, Zé. Eu vou fazer o seguinte compromisso aqui com o prefeito. Vou continuar essa entrevista com ele fora do ar, e aí eu transcrevo essa entrevista, e quarta-feira os nossos ouvintes vão poder acompanhar aí no Jornal Alô Brasília, na coluna Em Torno, a entrevista exclusiva com o doutor Adolfo, prefeito eleito lá de Santo Antônio Descoberto. Quero agradecer aqui a presença do vereador Antônio Charlim e também do prefeito doutor Adolfo, e você continua daí. Agora, antes, Zé, eu queria que você dissesse
dissesse pra gente sobre o sorteio do ingresso do Gustavo Lima. Eu posso falar antes do Gustavo Lima aí só? 3 da tarde? Às 3 da tarde sai o resultado. Você que está sintonizado aí no Conectado Eu não posso falar então. Segura mais um pouco que 3 da tarde a gente vai dar o resultado. Bacana. Eu sou meio mal educado. Mentira! Mas se não fosse assim, não tinha tido esse tanto de voto que teve. Não é vaidade besta, não. Na realidade nós somos o segundo prefeito mais votado no Brasil proporcionalmente. Que bacana. Tem o cara lá de Apucarana que teve 86,11, nós tivemos 86,04. Isso não representa sucesso. Isso representa uma carga de trabalho desgraçada em cima da tua cabeça. Hoje, a gente tem que ter os 15 vereadores, a gente tem que ter todo mundo junto e vai cortar, que eu estou sendo avisado que vai cortar. Um abraço para todo mundo. Santo Antônio do Descoberto, bora pra guerra. Boa, Zião, vou ficando por aqui, irmão. Beleza? Aquele abraço. Charlinho, um abraço, bom trabalho pra você, viu, Charlinho? Obrigado. Prefeito, sucesso, hein, na caminhada. Até o próximo sábado. Você ouviu na OK FM, Conectado ao Poder, com Sandro Gianelli.